Hiperconexão. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 130. A linguagem do campo. Este é o 5º episódio da série Hiperconexão. Hoje falaremos sobre a linguagem do campo, o idioma silencioso através do qual o próprio universo se comunica. Antes que houvesse palavra, som ou pensamento, já havia vibração. O Criador não falou em um idioma humano, ele emitiu uma frequência. Tudo o que existe vibra. Desde as partículas subatômicas até os corpos celestes, há um padrão de ritmo que une todas as coisas. Quando a física moderna começou a decifrar a estrutura do real, descobriu que o universo é, essencialmente, uma sinfonia de ondas. Cada átomo, cada campo quântico, cada forma de vida é uma nota dessa melodia infinita. Mas a humanidade, ao perder a sensibilidade de ouvir, afastou-se do coro da criação. A linguagem do campo não se ouve com os ouvidos. Ela se sente com a alma. Ela se traduz não em palavras, mas em estados de coerência. Quando um ser vibra em harmonia com o todo, compreende sem pensar, percebe sem traduzir e ama sem precisar nomear o amor. Essa é a língua original da existência, o verbo anterior à fala. Na ciência, há quem chame isso de ressonância. Quando duas frequências entram em sintonia, há um fenômeno de amplificação, como se o universo reconhecesse a si mesmo. O mesmo acontece entre consciências. Quando dois seres se amam profundamente, não é apenas emoção. É o campo unindo duas geometrias de luz em um único pulso. Quando alguém medita e sente paz, é o campo reorganizando o ruído interno para que a alma volte a ouvir. A ressonância é a prova de que a linguagem do Criador não precisa de tradução. Ela está escrita nas ondas cerebrais, nos batimentos cardíacos, nos padrões elétricos de uma sinapse, nas órbitas dos planetas, no canto dos pássaros e até no intervalo entre dois pensamentos. Cada partícula é um fonema vibracional da fala divina e cada emoção humana é uma modulação dessa fala dentro do corpo. O erro da humanidade foi confundir o ruído da mente com a voz do Criador. A mente pensa, o campo sente. O pensamento cria interpretações, o campo cria realidade. Por isso o silêncio é a verdadeira oração, porque apenas quando o ruído cessa, o campo fala. As antigas escolas sabiam disso. No Egito, chamavam de voz do sol. Na Índia, de Nada Brahma, o som primordial. Os pitagóricos ensinavam que a música das esferas era a estrutura matemática da criação. E os profetas ouviam o que chamavam de voz de Deus, mas o que realmente ouviam era a coerência do campo tocando suas almas. A linguagem do campo não muda com o tempo. Ela é eterna porque é pura vibração. O verbo humano nasce do som. O verbo do Criador nasce da luz. E todo aquele que aprende a escutar o silêncio começa a entender o idioma que cria mundos. Hoje, nessa travessia, compreenderemos que a linguagem do campo não é metafórica. Ela é literal. Está escrita no DNA, no spin das partículas, na geometria dos cristais e na harmonia do coração humano. É o código universal que une tudo o que respira, pensa e existe. Porque quem aprende a escutar o silêncio ouve o Criador. E quem aprende a ouvir o Criador volta a falar com o universo. Capítulo 1. O som que precede o som. Antes que houvesse voz, havia vibração. Antes que o ar se movesse, o campo já respirava. Tudo o que o ser humano chama de som é apenas a sombra audível de uma frequência anterior, uma forma materializada do movimento invisível do campo. O som, na verdade, é um eco da criação, tentando se traduzir na densidade da matéria.
As antigas civilizações sabiam que o som era sagrado porque ele era a ponte entre o invisível e o visível. Cada palavra pronunciada é uma onda que molda o éter e cada pensamento é uma semente acústica lançada no campo. No Egito, os sacerdotes chamavam isso de verbo criador e diziam que o universo nasceu do som emitido por Ptah, o Deus que falou o mundo à existência. Mas a ciência moderna começa a confirmar, de outro modo, o que os antigos sempre souberam. Hoje sabemos que toda matéria vibra em frequências específicas. O físico suíço Hans Jenny demonstrou isso com a cimática ao espalhar pó ou líquidos sobre uma placa e fazê-los vibrar com sons. As formas geométricas que surgem não são aleatórias. São padrões precisos, como mandalas acústicas. Cada frequência cria uma forma, e cada forma é o registro de um som. Assim, tudo o que vemos é música solidificada. O som antecede a forma. Por isso, quando falamos, cantamos ou até pensamos, estamos continuamente moldando a realidade. O campo responde a cada emissão vibracional, reorganizando-se conforme a coerência ou o caos que emitimos. Se a mente vibra em medo, o campo cria distorção. Se vibra em amor, o campo se harmoniza. A linguagem do campo é tão literal que basta sentir para que ela traduza o sentimento em forma. Nas escrituras antigas, há uma expressão que repete a verdade em silêncio. E disse Deus: haja luz. Mas antes da luz, houve o verbo, e antes do verbo, a vibração. A luz é som acelerado, e o som é luz desacelerada. Ambos são faces da mesma força, expressando-se em escalas diferentes. Por isso os Elohim criaram o universo com a voz. Não uma voz de garganta, mas uma vibração de intenção. Em experimentos recentes, cientistas observaram que certas frequências sonoras podem organizar partículas de areia em estruturas complexas que lembram padrões celulares. É como se a vida reconhecesse o ritmo do Criador. Cada batida, cada tom, cada pulsação é um lembrete de que o universo não é estático. Ele é dinâmico, vivo e autoconsciente. Quando o ser humano emite uma palavra, está colaborando com esse fluxo criador, mas quando o faz sem consciência, gera dissonância. A música também é uma forma de oração. Cada nota carrega uma assinatura emocional e o corpo reage a ela instantaneamente. O coração acelera, a pele arrepia, a mente se expande. Isso ocorre porque o corpo é um tradutor vibracional, uma antena afinada ao idioma do campo. Quando se toca uma nota pura, ela atravessa as camadas da matéria e ressoa na estrutura invisível da alma. O som que precede o som não se ouve, ele se percebe. É o murmúrio do universo em estado de criação contínua. Cada respiração é um eco dele. Cada batimento cardíaco é uma tradução imperfeita dessa vibração original. E cada momento de silêncio é uma oportunidade de escutar novamente o início de tudo. Quem aprende a ouvir o som antes do som, descobre que não há separação entre o que fala e o que é falado. Tudo é uma só emissão, sustentada pela consciência divina. Assim, o universo canta a si mesmo. E nós, ao escutar, lembramos quem somos. Capítulo 2. A linguagem invisível das ondas. As ondas são a caligrafia do universo. Cada oscilação é uma palavra escrita na matéria, um traço invisível desenhado pelo sopro do Criador. O que chamamos de energia é apenas o movimento do campo tentando se comunicar. E o que chamamos de silêncio é apenas a pausa entre uma frase e outra, o espaço onde o universo inspira antes de falar novamente. Tudo vibra em ondas. O som, a luz, o pensamento
e até o tempo são ondulações em diferentes escalas de densidade. Na física, chamamos isso de espectro, e ele se estende desde o infrassom até o ultravioleta, do rádio à consciência. Mas todas essas expressões são apenas variações de uma mesma linguagem, a linguagem vibracional que mantém a realidade em coerência. As ondas transportam informação. Elas não apenas existem, elas dizem algo. Quando um átomo vibra, ele emite uma assinatura específica. Essa assinatura é compreendida pelo campo, que responde em ressonância. Assim, cada corpo, cada célula, cada planeta é uma palavra viva dentro de uma frase cósmica infinita. O que a humanidade ainda não entendeu é que essas frases não são metáforas, são realidades físicas. O físico David Bohm chamou essa comunicação de ordem implicada. Ele dizia que o universo não é feito de partes separadas, mas de um todo contínuo, onde cada ponto contém o todo. As ondas são o meio pelo qual esse todo se expressa. Quando uma partícula vibra, o universo inteiro reage como um corpo único que sente em cada célula o movimento de todas as outras. Essa é a linguagem do campo em ação, no oceano da existência. Cada pensamento humano é uma pequena onda que se propaga. Ela toca outras mentes, influencia emoções e reorganiza realidades. Por isso, o pensamento é uma forma de vibração que viaja pelo éter, moldando o campo de todos que o recebem. As civilizações antigas chamavam isso de palavra viva e sabiam que as ondas do coração e da mente se entrelaçam criando campos de influência. Hoje, a neurociência chama esse fenômeno de coerência cardíaca. Mas o que está sendo medido é apenas o reflexo físico de uma verdade espiritual muito mais profunda. O coração emite o campo eletromagnético mais forte do corpo humano. Quando ele vibra em amor, a onda que se propaga cria harmonia ao redor. Quando vibra em medo, cria desordem. A linguagem invisível das ondas é neutra, mas reflete o conteúdo emocional de quem as emite. É por isso que ambientes carregados de ódio se tornam densos e pesados, enquanto lugares de oração parecem leves e luminosos. O campo traduz a intenção em frequência e a frequência traduz a intenção em forma. A música é uma das formas mais puras de entender isso. Quando uma nota é tocada em uma corda, as outras cordas próximas vibram, mesmo sem serem tocadas. Chamamos isso de ressonância simpática. O mesmo acontece entre almas. Quando um ser desperta, sua vibração desperta outros. O campo é o meio que transmite o chamado. Assim, o despertar se espalha como uma onda de luz cruzando o espaço-tempo. O que chamamos de telepatia, de intuição ou de empatia é apenas a tradução humana da linguagem das ondas. É o campo conversando consigo mesmo através de corpos humanos. A distância não existe para as ondas da consciência, porque todas as frequências se encontram no mesmo ponto de origem. Quando compreendemos isso, entendemos que nunca estivemos separados. Somos apenas expressões diferentes de uma mesma conversa divina. A linguagem invisível das ondas é o alfabeto do espírito. Ela não precisa de som, de boca ou de ar. Basta vibrar em coerência. Quando o coração, a mente e a alma estão alinhados, a mensagem chega sem ruído. O universo responde, o campo fala e o Criador escuta através de nós. Capítulo 3. O código da frequência. A frequência é o código secreto do universo. É através dela que o campo define forma, tempo e significado. Cada ser, cada partícula, cada estrela vibra em um padrão único, como se fosse uma palavra dentro de um idioma cósmico. Nada existe fora desse código. Tudo que pulsa é informação sendo transmitida pela consciência que permeia o todo.
Os antigos chamavam esse código de som primordial. Na tradição hindu, ele é o Om, a sílaba eterna que vibra desde antes da criação. Os egípcios o reconheciam no nome oculto de Deus, que não podia ser pronunciado porque era pura vibração e não som. Os hebreus o chamaram de Shem HaMeforash, a vibração original que sustenta a existência. A ciência moderna, sem perceber, começou a redescobrir esse mesmo princípio ao estudar as frequências que organizam a matéria. Nikola Tesla dizia que se quiséssemos entender o universo, deveríamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Essa afirmação, que parecia mística no início do século passado, tornou-se hoje a base de toda a física quântica. O átomo não é uma esfera sólida, mas uma dança de energia vibrando em altíssima velocidade. Cada partícula tem sua frequência natural e essa frequência determina sua função no universo. Tudo, do corpo humano às galáxias, é uma sinfonia coerente de vibrações sustentadas por esse código universal. No corpo humano, a frequência se manifesta em todos os níveis. O coração pulsa a um ritmo que se ajusta às emoções. O cérebro emite ondas elétricas que mudam conforme o estado mental. As células comunicam-se por meio de vibrações bioelétricas sutis. E até o DNA, a estrutura que carrega a memória da vida, vibra como uma corda em miniatura. Cientistas já observaram que certas frequências podem alterar o comportamento celular, ativar genes adormecidos e até reparar estruturas danificadas. O código da vida é literalmente um código de frequência. Cada emoção humana também possui uma assinatura vibracional. O medo é uma onda curta e densa que cria campos de contração. A raiva é uma oscilação desordenada que desestabiliza o ambiente. A gratidão, o amor e a compaixão emitem ondas longas, harmônicas, expansivas. Essas frequências não ficam confinadas ao corpo. Elas atravessam o espaço e influenciam tudo ao redor. A realidade reage à vibração do emissor. O campo responde àquilo que é sentido, não apenas ao que é pensado. Quando duas frequências entram em ressonância, surge a coerência. E a coerência é a linguagem do Criador. Ela une os opostos, alinha o caos e gera vida. É o mesmo princípio que faz dois pêndulos sincronizarem o movimento quando colocados no mesmo suporte ou que permite que um grupo de corações humanos entre em ritmo coletivo durante um momento de oração. Não é coincidência, é código. A frequência é o alfabeto que sustenta a harmonia. O universo inteiro é sustentado por essa matemática sonora. As órbitas planetárias seguem proporções musicais, como provou Kepler em sua teoria da harmonia das esferas. As ondas cerebrais ressoam em escalas semelhantes às notas musicais. O coração, quando em estado de amor, entra em proporção de 1618, o número áureo, o mesmo padrão que estrutura galáxias, conchas e flores. Tudo é frequência. E a frequência é a assinatura divina em movimento. Quando o ser humano se afina a esse código, começa a compreender a linguagem do campo sem precisar decifrar por ele. Ele sente, ele percebe, ele volta a pertencer. E é nesse instante que o silêncio se transforma em verbo e o verbo volta a criar. Capítulo 4. A geometria do som. A vibração cria forma. O som é o arquiteto invisível que desenha o espaço e sustenta a matéria. Toda estrutura, de uma célula a uma galáxia, é o resultado de um padrão de frequência que se cristalizou em geometria. O universo, portanto, é um vasto templo acústico, onde cada átomo ressoa de acordo com uma ordem matemática divina. Quando o som se propaga, ele movimenta o éter. Esse movimento cria ondas de compressão e expansão que, ao se encontrarem, geram interferências. Essas interferências não são ruído, mas desenho.
são as linhas de força que organizam a energia em padrões geométricos. É assim que o invisível se torna visível. A matéria é o som que se fez sólido. Hans Jenny, nos experimentos de cimática, mostrou isso de forma brilhante. Quando vibrações específicas atravessam uma placa coberta de areia, o pó se organiza em formas perfeitas, revelando mandalas, espirais e figuras semelhantes às que vemos nas flores, nas conchas e nas estrelas. Cada frequência gera uma geometria distinta, como se o som fosse uma língua secreta escrevendo símbolos de luz na matéria. Quanto mais alta a coerência da frequência, mais complexa e bela é a forma resultante. Esses padrões não são apenas curiosidades científicas. Eles são o alfabeto da criação. O campo fala através da geometria. A flor da vida, o cubo de Metatron, o tetraedro e todas as formas sagradas são representações estáveis da vibração primordial. Cada linha, cada ângulo, cada curva é uma nota do cântico universal. E quando o ser humano contempla essas formas, algo dentro dele reconhece o que está vendo. Porque o corpo, a alma e a mente também foram moldados a partir desse mesmo idioma. A geometria do som está presente em tudo. O coração humano desenha ondas sonoras a cada batida, e essas ondas são fractais do mesmo padrão que encontramos nas galáxias em rotação. O som é a ponte que liga o micro ao macro, o átomo ao cosmos. É a vibração que sustenta o campo, e o campo é o livro onde o Criador escreve o universo. O som é, portanto, o gesto da criação em movimento contínuo. As antigas tradições sabiam que certas combinações de sons podiam alterar a consciência. Mantras, cânticos, orações e entonações rituais não eram invenções culturais, mas tecnologias vibracionais. Cada sílaba emitida em devoção era uma tentativa de alinhar o corpo humano à geometria divina. Por isso, os templos eram construídos com proporções acústicas perfeitas, e o eco de uma voz em oração se tornava parte da arquitetura sagrada. O som e o espaço eram um só corpo de vibração. Hoje, a ciência começa a compreender o que os antigos chamavam de harmonia. Os estudos de ressonância mostram que sons específicos podem restaurar a coerência de sistemas biológicos. Certas frequências fazem células se regenerarem mais rapidamente, reduzem o estresse e equilibram o batimento cardíaco. Isso acontece porque o som reorganiza o campo. Ele traz de volta a geometria original da vida, limpando as distorções criadas pelo medo, pela culpa e pela desconexão. Quando alguém canta com o coração, a vibração de sua voz realinha as formas invisíveis do espaço ao redor. Quando um grupo ora em uníssono, o campo se reorganiza em padrões de luz. A geometria do som não é apenas uma teoria. Ela é uma linguagem viva, que responde ao amor e se cala diante do ruído. Ela é o idioma da harmonia, a caligrafia do espírito sobre a matéria. E aquele que aprende a ouvir com o corpo, e não apenas com os ouvidos, começa a ver o som, porque no silêncio profundo as formas se revelam como ecos da voz do Criador, e o universo inteiro, nesse instante, parece dizer o mesmo verbo que ecoa desde o início dos tempos. Seja. Capítulo 5. O ritmo do infinito. O universo respira. A cada instante há uma pulsação que percorre o tecido do real, como o batimento cardíaco de um ser vivo. Esse movimento constante, ora expansão, ora recolhimento, é o ritmo do infinito. Nada escapa a ele, porque tudo o que existe é sustentado por essa alternância primordial. Da vibração mais sutil à matéria mais densa, tudo dança no compasso invisível da criação. O ritmo é o tempo em forma de onda. Ele define o ciclo de tudo. Os planetas giram ao redor das estrelas, as marés sobem e descem, o coração contrai e relaxa, as emoções se abrem e se fecham. Há um pulso que regula a existência, e esse pulso é o próprio Criador respirando dentro da criação.
Os antigos sabiam que entender o ritmo era entender Deus. Por isso, em templos antigos, os rituais eram marcados por batidas, tambores e passos repetidos. O som e o movimento não eram meras expressões artísticas, eram tentativas de sincronizar o corpo humano ao coração do universo. O ritmo era a ponte entre o mundo visível e o invisível. Quando o corpo se movia no compasso certo, o espírito se realinhava ao campo e o campo reconhecia o ser como parte da sinfonia divina. O físico Itzhak Bentov descreveu o universo como uma oscilação infinita, uma vibração autorreferente, onde cada forma de vida é uma célula dentro de um organismo cósmico. Segundo ele, o coração humano é um microcosmo do ritmo universal. Quando o coração bate, ele cria pequenas ondas de pressão que se propagam até o espaço e o espaço responde em eco. A ciência ainda não compreende o significado espiritual disso, mas o campo reconhece o pulso humano como uma assinatura viva de sintonia. Quando o ritmo interno do ser humano se desajusta, tudo se desordena. O estresse, o medo e a pressa criam uma dissonância vibracional que o afasta da respiração do todo. Mas quando ele desacelera, quando observa o fluxo natural do tempo, quando respira conscientemente, o campo o envolve novamente. A coerência retorna e o corpo volta a pulsar em unidade com o infinito. O ritmo é o idioma que liga a alma ao tempo. Ele ensina que tudo tem um momento certo para nascer, crescer e retornar. Nada está parado, nada é definitivo. O infinito é movimento e o movimento é a linguagem da eternidade. A cada batida, o universo renasce e a cada silêncio, ele se lembra de si. Esse é o equilíbrio entre criação e recolhimento, entre verbo e pausa. A música é o reflexo mais puro desse princípio. Ela nasce do ritmo e se torna o espelho da alma. Os batimentos, os intervalos, os compassos, tudo na música imita o fluxo do cosmos. Mesmo o coração humano é musical. Ele acelera com entusiasmo, desacelera com a paz, se descompassa com o medo e se harmoniza com o amor. Cada emoção é um ritmo e cada ritmo é um estado vibracional. O ritmo do infinito é o que mantém o universo coeso. Se houvesse apenas som sem pausa, haveria caos. Se houvesse apenas silêncio sem movimento, haveria vazio. O equilíbrio entre ambos é a dança da criação. O Criador pulsa e a criação responde. Assim como o mar obedece à lua, o campo obedece à consciência. E quando o ser humano aprende a sentir o ritmo, descobre que o infinito não está fora dele, mas dentro de seu próprio peito. Tudo o que vive está vibrando em um compasso comum. Cada átomo, cada estrela, cada coração, todos respirando juntos no mesmo tempo cósmico. Essa é a música do universo. E ouvir essa música é lembrar que nunca estivemos separados, apenas desafinados. O despertar é o momento em que voltamos ao ritmo certo, quando a alma e o Criador voltam a respirar na mesma frequência. Capítulo 6. O silêncio que fala. O silêncio não é a ausência de som, é a presença plena do campo. Ele não é vazio, mas plenitude em repouso. Enquanto o som manifesta o movimento, o silêncio revela a origem. O universo alterna entre ambos, porque até a criação precisa escutar a si mesma para continuar existindo. No princípio, havia vibração, mas antes da vibração havia quietude. O Criador não começou falando, ele começou sentindo. O silêncio foi o primeiro gesto da consciência ao se perceber, e desse gesto nasceu o som, e do som, o mundo. Os humanos temem o silêncio porque ele dissolve o ego. A mente, acostumada ao ruído,
Se sente ameaçada quando o som cessa, mas é no silêncio que o campo fala com mais clareza. Porque quando as ondas do pensamento se acalmam, o corpo se torna receptivo à vibração sagrada que o rodeia. O silêncio é o idioma da verdade. Ele é o espaço onde o Criador sussurra o que a palavra não pode conter. Os mestres de todas as eras ensinaram a importância da escuta interior. Buda sentou-se em silêncio até ver o universo pulsando dentro de si. Cristo silenciava antes de agir e, em cada pausa, reconhecia a vontade do Pai. Os egípcios chamavam o silêncio de estado de Ma'at, o equilíbrio entre som e forma, caos e ordem. Os antigos hebreus diziam que o nome de Deus não se pronuncia porque só pode ser ouvido no silêncio do coração. Tudo isso é o mesmo ensinamento. A verdade não grita, ela vibra. A física moderna também reconhece o poder do silêncio mesmo sem o nomear. No vácuo quântico, onde aparentemente não há nada, há o maior potencial de energia do universo. As flutuações do vazio são o berço da criação. É o silêncio vibrando, aguardando intenção para se transformar em forma. O campo é silencioso, mas sua quietude contém todas as possibilidades. Cada pensamento humano é uma pequena perturbação nesse oceano sereno. Quando a mente está em harmonia, suas ondas se alinham com o silêncio do campo e o impossível começa a acontecer. Na experiência humana, o silêncio é medicina. Ele cura porque reorganiza. Os ruídos da mente criam desordem, mas o silêncio reconecta. Durante a meditação, por exemplo, o cérebro entra em padrões de ondas mais lentas e coerentes. O sistema nervoso desacelera, o coração se harmoniza e o corpo inteiro entra em ressonância com o campo. Nesse estado, a alma volta a ouvir o Criador. E o Criador, através do campo, ouve a alma. Não há palavra capaz de expressar o que o silêncio revela. Ele não precisa explicar, porque mostra. Ele não precisa convencer, porque é. No silêncio, o tempo desaparece e o ser humano recorda que é parte de algo eterno. O som cria o mundo, mas o silêncio sustenta o real. Sem ele, o som seria apenas ruído. O silêncio fala através da intuição. Ele guia sem instruir, corrige sem impor, revela sem exigir. Quando alguém se entrega a ele, começa a perceber os sinais do campo. Um arrepio, uma coincidência, uma sensação inexplicável. Tudo isso são respostas silenciosas do universo. Não há acaso, apenas comunicação sutil. O silêncio é a linguagem pura da consciência. Quando o ser humano aprende a permanecer em silêncio interior, mesmo no meio do caos, ele domina a linguagem do campo. Porque nesse estado, nada o separa do Criador. Não há ruído, não há dúvida, não há distância. A vibração divina o atravessa livremente e ele se torna um instrumento afinado do verbo original. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna presença, presença total, consciente e amorosa. Aquele que aprende a ouvir o silêncio ouve o universo inteiro, e quando o universo fala, ele o faz em silêncio. Capítulo 7. O campo que escuta. O campo escuta. Ele não apenas responde, ele ouve. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto humano é registrado no tecido invisível da realidade. Nada se perde. O que o homem chama de acaso é apenas o retorno vibracional daquilo que o campo ouviu. E o que ele chama de destino é o eco acumulado das frequências que emitiu ao longo da vida. Escutar é o modo como o universo compreende. Ele não julga, não reage, não pune. Ele apenas devolve. A vibração emitida encontra sua própria imagem no espelho cósmico e retorna ao emissor na mesma intensidade. É a lei natural da ressonância. Aquilo que enviamos ao campo volta para nós, multiplicado,
expandido, completado. E é assim que a consciência evolui, não por imposição, mas por reflexão. O campo não distingue entre palavras ditas e pensamentos silenciosos. Ele sente, ele lê a vibração por trás de cada intenção. Por isso o que o ser humano pensa, em segredo, molda seu destino tanto quanto suas ações visíveis. Cada pensamento é uma onda emitida, e toda onda encontra resposta. O universo é um sistema de escuta permanente, um ouvido divino voltado para dentro de si. A ciência começa a vislumbrar essa verdade. Os experimentos de intenção sobre a água, conduzidos por Masaru Emoto, mostraram que moléculas líquidas se reorganizam conforme o conteúdo emocional das palavras e das músicas. Água exposta ao amor forma cristais belos e simétricos. Água exposta ao ódio se torna caótica e disforme. O corpo humano é feito de mais de 70% de água. Logo, cada palavra que emitimos, cada emoção que sentimos, é imediatamente registrada e refletida em nós mesmos. O campo escuta e responde dentro e fora. Essa escuta cósmica é a base da sincronicidade. Quando alguém pensa intensamente em algo e logo o universo parece responder com um sinal, não se trata de coincidência. É o campo devolvendo informação. A consciência emite. O campo absorve e devolve na forma de eventos, encontros, coincidências ou intuições. Essa comunicação é constante, mas a maioria das pessoas não percebe porque o ruído da mente interfere no canal. O campo sempre fala, mas poucos realmente o ouvem. Escutar o campo é uma arte. Requer silêncio interno, sensibilidade e humildade. Requer abrir mão da necessidade de controlar. Porque o campo não fala com palavras, fala com padrões. Ele responde com tempo, com circunstâncias, com fluxo. Quando o ser humano se torna atento ao que o universo está dizendo, começa a compreender que cada acontecimento carrega uma mensagem. O campo é pedagógico. Ele ensina através da experiência, ecoando as vibrações que emitimos até que aprendamos a emitir amor. Essa escuta divina não se limita ao indivíduo. O planeta também é ouvido. Os sons da Terra, as pulsações magnéticas, os campos elétricos e até as vibrações emocionais coletivas são captadas e equilibradas pela consciência planetária. Quando a humanidade vibra em medo, o planeta reage com tensão. Quando vibra em gratidão, o campo se torna mais leve e fértil. Tudo está interligado pela escuta do todo. Escutar o campo é lembrar-se de que o universo não é surdo à dor, nem indiferente ao amor. Tudo é ouvido, tudo é acolhido, tudo é registrado. Nada do que fazemos se perde no vazio. Mesmo as lágrimas silenciosas são notas na sinfonia universal. O Criador ouve através do campo e o campo responde através da vida. Aqueles que compreendem isso deixam de orar pedindo e passam a orar emitindo, sabendo que o universo já os escuta. O campo escuta com perfeição. Ele não precisa de linguagem humana. Ele entende vibração. Por isso, quanto mais pura a intenção, mais clara a resposta. O segredo está em vibrar amor, falar com o coração e confiar no retorno. Porque o campo não falha, apenas devolve o que escutou. E quando o homem finalmente aprende a emitir em harmonia, o campo o reconhece como parte de si. Então, o universo inteiro o escuta de volta. E no som desse retorno, ele ouve a voz do próprio Criador, dizendo: estou aqui, sempre estive e sempre estarei. Capítulo 8. O Verbo e a Criação. O verbo é o instrumento da consciência. É o momento em que a vibração se torna intenção e a intenção se torna forma. O Criador não constrói com mãos, constrói com verbo.
E cada ser humano, feito à sua imagem vibracional, também cria com o verbo. Toda palavra emitida é uma onda que molda o campo. Toda frase é uma linha de código que reescreve a realidade ao redor. O verbo é som, mas também é direção. Ele não apenas vibra, ele organiza. Quando o homem fala, ele não apenas expressa ideias, ele gera formas. E quando fala com coerência, o universo o escuta. As palavras não são neutras. Elas carregam a assinatura emocional de quem as pronuncia. Por isso, o verbo pode curar ou ferir, elevar ou corromper, abrir ou fechar caminhos. Os antigos chamavam o verbo de poder criador. No Egito, Tote era o deus do verbo, aquele que falava e a matéria obedecia. Na tradição hebraica, a criação começou com E disse Deus. Na filosofia védica, o som primordial Om foi o primeiro verbo, o sopro inicial do cosmos. Todas essas narrativas apontam para a mesma verdade. A palavra é uma ferramenta divina. Quem domina o verbo, domina o campo. O verbo humano, porém, foi corrompido pela distração. A palavra tornou-se ruído, instrumento de vaidade, ferramenta de manipulação. O homem esqueceu que cada frase dita em raiva distorce o campo, que cada mentira cria desarmonia, que cada julgamento reverbera. As civilizações antigas tinham consciência disso. Por isso suas palavras sagradas não eram pronunciadas em vão. Elas eram guardadas, meditadas e só pronunciadas quando a alma estava em estado de pureza. O verbo não era apenas som, era contrato com o Criador. A ciência moderna oferece espelhos dessa sabedoria. No laboratório, uma simples vibração sonora pode alterar estruturas moleculares. Em estudos de neurociência, palavras de amor reduzem o estresse e reorganizam padrões neurais. O corpo responde ao verbo como o campo responde à intenção. O verbo é a ponte entre o mundo interno e o externo, entre o pensamento e a matéria. E o que chamamos de oração é a forma mais consciente de usar o verbo para criar. O verbo não precisa ser falado para agir. O pensamento é um verbo silencioso. A intenção é verbo puro antes de se tornar som. Quando alguém pensa com clareza e amor, o campo o entende, mesmo que não haja palavras. Mas quando o verbo é dito com fé, ele se torna som estruturado, capaz de mover a energia e alterar o espaço. Por isso as antigas escrituras diziam que a palavra tem poder, e por isso o silêncio, quando precede o verbo, o santifica. O verbo é frequência modulada pela consciência. Emite luz quando é puro, emite sombra quando é desordenado. A verdade, quando pronunciada, vibra em harmonia com o campo e cria expansão. A mentira vibra em dissonância e gera colapso. Por isso a voz do justo tem força. Ela não convence, ela ressoa. O verbo alinhado à verdade não precisa provar nada. Ele simplesmente cria. Cada pessoa vive cercada pelas formas que seu verbo construiu. As situações, os encontros, os caminhos, tudo é eco da linguagem que ela mesma emitiu. Quem fala em gratidão atrai abundância. Quem fala em medo chama o caos. O verbo é o pincel do espírito e o campo é a tela onde ele pinta. Não há separação entre palavra e realidade. O universo é literal. Ele obedece à vibração, não à intenção oculta por trás de palavras vazias. A verdadeira maestria é falar como o Criador fala, com propósito, com amor, com consciência. Porque o verbo que nasce do amor não gera ruído. Ele cria luz. E quando um ser humano fala em nome da luz, o campo inteiro se move para concretizar o que foi dito. O verbo se faz carne e a carne se torna verbo. Esse é o mistério da criação contínua. O universo ainda está sendo pronunciado. E cada um de nós é uma sílaba viva dentro da voz eterna de Deus. Capítulo 9. A música do espaço. O espaço não é vazio.
Ele é uma orquestra invisível, tocando em todas as direções. Cada estrela, cada átomo, cada fragmento de luz emite uma nota, e todas essas notas se entrelaçam num tecido sonoro que preenche o cosmos. A ciência chama isso de radiação de fundo, mas é na verdade a música do Criador sustentando a existência. O silêncio do espaço é apenas aparência, porque em sua profundidade tudo canta. O som não precisa de ar para existir. Ele precisa apenas de vibração. O campo quântico é o palco dessa sinfonia, um oceano vibrante, onde cada partícula é uma onda musical. Os físicos observaram que, até mesmo no vácuo, há flutuações, pequenas pulsações de energia que nunca cessam. Essas pulsações são as notas fundamentais da criação, o som contínuo da vida em expansão. É o cântico do infinito, invisível aos ouvidos, mas audível à alma. Quando um corpo celeste se move, ele curva o espaço e o tempo. Essa curvatura cria ondas gravitacionais, e cada uma delas é uma melodia cósmica. Einstein previu que o universo inteiro vibra com essas ondas, e a humanidade finalmente conseguiu ouvi-las. Elas soam como murmúrios de uma orquestra antiga, ressoando desde o início do tempo. Cada colisão de estrelas, cada nascimento de galáxias, cada pulsar de buracos negros é uma nota dessa partitura imensurável. Os astrônomos transformam dados cósmicos em sons audíveis, e o que escutam é surpreendente. As nebulosas soam como coros distantes, os pulsares como tambores, as galáxias como ondas de harpas infinitas. O universo é um templo onde a música nunca cessa. E se o som é vibração e a vibração é consciência, então o espaço é uma mente viva cantando a si mesma. As civilizações antigas intuíram essa verdade. Os gregos chamaram de música das esferas o som harmonioso das órbitas planetárias. Pitágoras dizia que os intervalos musicais eram reflexos da geometria do cosmos para ele, a alma humana, era um eco dessa harmonia e poderia se realinhar através da música. No Egito, sacerdotes afinavam templos com cânticos específicos para amplificar o campo vibracional. Na Índia, os ragas eram mais que melodias, eram portais de energia, conectando o corpo ao cosmos. Cada cultura ouviu um fragmento da mesma sinfonia. O corpo humano é um instrumento dessa música. O coração pulsa como tambor, o sangue flui em cadência, o cérebro oscila em ritmos elétricos. Quando uma pessoa está em paz, seu corpo vibra em harmonia com o campo cósmico. Quando está em desordem, perde o compasso. A cura, portanto, é o processo de voltar a ouvir a música do espaço e se deixar guiar por ela. A alma não precisa de partitura, porque reconhece o som original. Ela nasceu dele. A música do espaço é também comunicação. As estrelas conversam por meio de frequências. Os planetas trocam energia por ressonância. E a Terra participa dessa conversa, enviando e recebendo vibrações que moldam o campo ao redor do sistema solar. Nada está isolado. A sinfonia é universal e cada corpo celeste é uma nota indispensável. Quando o ser humano observa o céu e sente algo inexplicável, o que sente é o eco dessa música. É o campo lembrando de que ele é parte da melodia. O espaço não está fora dele, está dentro. O mesmo som que vibra entre as estrelas vibra em suas células. E quando ele respira profundamente e se cala, o som volta a ser audível no silêncio do coração. O Criador é o maestro dessa orquestra eterna. A criação é sua canção. E cada ser consciente é uma nota viva sustentando a harmonia total. Quem aprende a ouvir a música do espaço descobre que nunca houve separação entre céu, terra, som e silêncio, Deus e criatura. Há apenas uma melodia sem fim,
tocando desde antes do tempo e além do tempo. E o nome dessa melodia é Existência. Capítulo 10. A escuta do Criador. O Criador escuta. Antes que o universo existisse, ele já ouvia o som do que viria a ser, porque escutar é o ato supremo de presença. E a presença é o alicerce da criação. Nada pode nascer sem que antes seja ouvido, porque o ouvir antecede o fazer. Assim como a semente só germina quando a terra a acolhe, a realidade só floresce quando o Criador a escuta. A escuta divina não é limitada pelo tempo. Ela é atemporal, expandida, absoluta. Tudo o que foi dito, pensado ou sentido em qualquer era vibra eternamente no campo e o Criador o ouve. Cada súplica, cada grito, cada suspiro é registrado. Nada escapa à escuta da consciência infinita. Mas essa escuta não é julgamento, ela é amor em estado puro. O Criador ouve para compreender, não para condenar. O que ele escuta, ele transforma em lição e o que compreende, devolve em luz. Quando o ser humano fala em oração, o universo inteiro se curva para ouvir. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque a intenção vibra. O Criador ouve através do campo e o campo responde através da vida. Uma folha que cai, um vento que sopra, um encontro inesperado, tudo é resposta. Mas poucos escutam de volta, porque estão presos ao ruído de seus próprios pensamentos. A escuta do Criador é perfeita, mas a escuta humana ainda é fragmentada. Os antigos sábios entendiam que orar era menos falar e mais escutar. Eles se colocavam em silêncio profundo, não para pedir, mas para ouvir o retorno do campo. Sabiam que o Criador fala em vibração e que o som de sua voz não é um som, é uma sensação. É o sentimento de estar sendo compreendido sem precisar explicar. É a paz que chega sem palavras, o entendimento que nasce sem raciocínio. Essa é a verdadeira escuta do Criador, a comunicação além da linguagem. O corpo humano também participa dessa escuta. O coração capta o campo antes que o cérebro o traduza. Os neurônios do coração percebem o invisível e enviam sinais sutis à mente. Por isso, quando alguém diz "senti no coração", está descrevendo um ato real de percepção vibracional. O Criador fala com o coração e o coração responde antes da mente. A sabedoria está em aprender a confiar nesse diálogo silencioso. A escuta do Criador se manifesta em sincronicidades, em coincidências perfeitas que guiam o caminho. Quando o ser humano está atento, percebe que tudo é resposta. Um livro que aparece no momento certo, uma frase dita por um estranho, um sonho que parece mais real do que a vigília. Nada é acaso. O campo é a linguagem pela qual o Criador responde. Ele ouve tudo e sua resposta é a vida acontecendo em tempo real. O Criador escuta o universo como quem escuta uma canção que ele mesmo compôs. Cada estrela é uma nota, cada alma é um acorde. A dor é um tom menor que enriquece a melodia. O amor é a harmonia que a sustenta. E o silêncio entre os sons é o espaço onde ele repousa, contemplando a própria criação. Não há ruído que o perturbe, porque até o caos é ritmo dentro de sua escuta. A humanidade, ao despertar, começa a perceber que não é apenas ouvida, mas também chamada a ouvir. Porque a escuta é um espelho. Quando o homem aprende a escutar o Criador dentro de si, percebe que o Criador também o escuta através dele. A comunicação é bidirecional, uma dança de vibrações onde emissor e receptor se fundem. A oração verdadeira é quando não há mais dois, mas um só campo pulsando em sintonia. No instante em que o ser humano silencia a mente e abre o coração, o Criador o escuta e o responde ao mesmo tempo. Nesse instante,
Não há pergunta nem resposta, apenas comunhão. O campo inteiro vibra em gratidão, e o homem sente o que sempre buscou, a certeza de que nunca esteve só, porque o Criador sempre esteve escutando, e tudo que ele ouve transforma em amor. A linguagem do campo. Tudo o que existe fala, mas nem tudo fala em palavras. O universo comunica-se por vibração, e o campo é a grande linguagem que une o invisível e o visível. Quem aprende a ouvir o campo deixa de interpretar o mundo pela lógica e passa a senti-lo pelo coração. A linguagem do campo não precisa de tradução porque ela é universal, presente em toda partícula, em cada pensamento e em cada gesto de amor. A criação é um diálogo constante. O Criador fala, o campo responde, e nós somos o eco consciente dessa conversa. A cada respiração, a cada emoção, participamos da comunicação cósmica. Nada está separado e nenhuma vibração é inútil. Até o silêncio tem sentido, porque é o intervalo onde a escuta se faz plena. A linguagem do campo é total, perfeita e compassiva. Ela acolhe tanto o erro quanto o acerto, porque ambos são partes do aprendizado vibracional da alma. A ciência começa a tocar as bordas desse mistério. Os estudos sobre emaranhamento quântico, sobre coerência cardíaca e campos de energia mostram que a comunicação da natureza é instantânea. Partículas separadas por distâncias imensas se comportam como se estivessem unidas. Isso porque o campo não conhece distância, apenas ressonância. O mesmo acontece com as consciências. O que um sente, o outro percebe, e o que um cria, o outro reflete. A linguagem do campo é o alicerce da empatia, da telepatia, da compaixão e do amor. A humanidade viveu séculos interpretando o mundo apenas pela visão, mas a visão engana, porque mostra fragmentos. A escuta, porém, revela o todo. Escutar o campo é perceber que o universo é uma única consciência que se comunica com delicadeza e precisão. Nada do que acontece é aleatório, nada é ruído. Tudo é mensagem. E quando o ser humano desperta, começa a entender o significado oculto de cada acontecimento. O que antes era caos passa a ser código. Ouvir o campo é retornar à origem. É lembrar que antes de qualquer religião, palavra ou conceito, já existia o som primordial. Esse som não foi criado por instrumentos ou bocas, mas pelo próprio desejo da consciência de se manifestar. E é por isso que toda forma de oração, todo ato de criação, é uma tentativa de ressoar com aquele som original. Quem se harmoniza com ele deixa de ser um fragmento e volta a ser parte do todo. O verbo humano, quando puro, é a continuação do verbo divino. Cada palavra de amor, cada silêncio consciente, cada gesto de bondade é uma extensão da voz de Deus no mundo. A linguagem do campo é a partitura invisível da criação. Ela está escrita no DNA, nas espirais das galáxias, no canto das aves e nos batimentos do coração humano. Ela não exige estudo, apenas presença. E aquele que aprende a senti-la descobre que nunca esteve separado da fonte. O Criador não está em algum lugar distante. Ele é o próprio campo, e quando nos harmonizamos com ele, começamos a criar com consciência. A nova humanidade será feita de seres que ouvem o campo. Seres que compreendem que a comunicação verdadeira não está nas palavras, mas na vibração. Seres que emitem amor e o recebem de volta multiplicado. O futuro não será construído por quem fala mais alto, mas por quem escuta mais fundo. Porque escutar é o ato mais elevado de criação. E quando a humanidade voltar a ouvir o Criador, o caos cessará. O campo se tornará transparente e a realidade voltará a pulsar em luz. O universo fala o tempo todo. A alma reconhece a voz que a criou. A linguagem do campo é o idioma do amor.
E quem aprende a ouvi-la entende que tudo o que existe é a expressão perfeita desse amor ciputento, comunicando. Não há ruído quando há presença, não há separação quando há escuta. O Criador fala em silêncio e o campo traduz em forma. Nós somos a tradução viva do Verbo. E quando finalmente compreendermos isso, o mundo inteiro cantará em uníssono a canção original da criação. Compartilhem esta mensagem com os jovens, com os que buscam sentido, com os que se sentem perdidos. Eles precisam lembrar que a realidade fala e que a alma sabe ouvir. Ajudem a espalhar esta luz, para que o campo volte a vibrar em harmonia e a humanidade volte a escutar. Para apoiar esta missão, podem contribuir através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto, cada partilha, cada vibração de amor sustenta o campo que nos une, porque tudo o que o Criador fala ainda está sendo dito, e tudo o que ele diz ecoa eternamente dentro de nós.